E aí, galera, bem-vindos ao meu primeiro episódio aqui do Autópsia de Crime. Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos mergulhar em um dos casos mais misteriosos, enigmáticos da história criminal brasileira, que é o caso dos rapazes da máscara de chumbo. Esse é um mistério que atravessa décadas sem nenhuma resposta e que até hoje divide também opiniões entre investigadores, ufólogos, céticos e curiosos como eu, e eu tenho certeza que vocês também. Então, pega o seu café, apaga suas luzes, porque a história de hoje não é para os fracos de coração. Em agosto de 1966, lá no Rio de Janeiro, 2 técnicos em eletrônica foram encontrados mortos numa colina chamada Morro do Vintém, lá em Niterói. Eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ambos do interior do estado de Campos de Goycatazes. Mas o que chocou não foi só o fato deles estarem mortos, mas sim a forma com que eles foram encontrados. Eles foram encontrados deitados lado a lado, vestindo ternos impecáveis com capas de chuva. E o detalhe mais bizarro, máscara de chumbo cobrindo os rostos deles. E mais ainda, porque ao lado deles tinha uma estranha anotação, uma anotação tanto quanto estranha, né? Num bloco lá de papel, os horários 4h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsula. Após o feito, proteger metais, aguardar o sinal e colocar a máscara. Gente, só de imaginar a polícia, né, as pessoas encontrando um bilhetinho, isso já dá um arrepio. E vocês? Porque até hoje, gente, ninguém sabe o que aconteceu com esses 2 caras. Ninguém sabe. Mas vamos voltar um pouco no dia 17 de agosto de 1966. O Manuel e o Miguel saíram de Campos, falaram que iam para o Rio de Janeiro comprar material eletrônico para trabalhar. Eles pegaram um ônibus para Niterói, mas eles nunca voltaram para casa. 2 dias depois, um jovem chamado Jorge da Costa, que estava soltando pipa lá no morro, ele sentiu um cheiro muito forte e achou bastante estranho. Então ele foi lá e encontrou os corpos. A polícia chegou, mas não encontrou sinais de violência nem nada do tipo. Aí que começa o verdadeiro mistério. Não havia marca de tiro, faca, nada de briga. O que haviam eram 2 objetos curiosos: as máscaras de chumbos feitas de forma artesanal, um bloco com as instruções ali enigmáticas e um maço de dinheiro intacto. Ninguém tinha roubado absolutamente nada. Aí você com certeza deve estar imaginando, assim como eu, né? Quem sai de casa com uma máscara de chumbo, veste terno, anota que vai ingerir, né, cápsulas e aparece morto sem sinal de luta ou algo do tipo? Vamos lá agora levantar junto comigo algumas hipóteses, porque surgiram várias. Vamos pensar nelas juntos e eu quero que você pense. Qual aí faz mais sentido pra você? Vamos lá. Alguns acreditam que eles realmente ingeriram cápsulas. Talvez essas cápsulas, né, sejam alucinógenos, eram alucinógenos, e eles acreditavam que ingerindo essas cápsulas eles teriam contato com extraterrestres. Mas o detalhe é que por falhas nas perícias da época nunca foi confirmado se havia toxinas, né, no corpo deles, né, se eles haviam ingerido de fato algum tipo de droga. Outros acreditam que eles eram técnicos em eletrônica e já tinham histórico de experimentar com equipamentos estranhos. Então eles tentaram capturar sinais de rádio e energia, o que talvez estivesse testando algo que ali na hora deu errado. E agora essa aqui que é a minha favorita e a favorita dos ufólogos. As anotações, as máscaras de chumbo, o local isolado, tudo indicaria uma preparação para uma experiência de contato. E a máscara, nesse caso, seria para se proteger da radiação ou da luz intensa. Mas a polícia também trabalhou, né, investigou a possibilidade de assassinato. Mas não havia sinais de violência, como eu falei, nem de roubo, e então ninguém nunca foi, assim, acusado, digamos assim. Um detalhe bastante curioso também é que a tal máscara de chumbo não era uma máscara inteira. Era meio que uma espécie de visor, sabe? Tipo aquele mutante que agora eu esqueci o nome, que usa só um óculos lá, que tem uma visão de raio-x.
sair luz vermelha do olho dele, esqueci o nome, Scott. É tipo um visor igual dele, sabe? É tipo aqueles óculos de soldar, sabe? Improvisado, parece que eles pegaram aquelas máscaras que os soldadores usam, sabe? Pra tampar os olhos e improvisaram. Eles provavelmente foram eles que fizeram, porque não era um objeto que se vende por aí, sabe? Que você encontra em qualquer lugar. E nunca encontraram nenhuma cápsula também. As cápsulas que eles tomaram não tinha mais nenhuma. Então fica só o enigma mesmo, que é a anotação. O caso chegou até a mídia internacional naquela época, né? O New York Times chegou a noticiar chamando o mistério brasileiro das máscaras de chumbo. É um caso que até hoje, né? Até hoje repercute, até hoje a gente para e pensa, gente, eu não era nem nascido na época, né? Mas eu descobri esses tempos aí, fiquei curioso e decidi me aprofundar e trazer aqui pra vocês. E aí, o que vocês acham, hein? Imagina dois caras simples, técnicos, do nada, pegam um ônibus, sobem uma montanha com ternos, capa de chuva, se deitam um do lado do outro pra morrer com as máscaras de chumbo no rosto. Parece até tipo meio que uma cena de filme, sabe? Tipo, de ficção científica. Mas esse caso aconteceu. E se fosse envenenamento, cadê as cápsulas? Se fosse contato alienígena, cadê os sinais, né? Deveria ter algum sinal. E se fosse assassinato, quem faria isso sem roubar absolutamente nada e sem deixar nenhum tipo de rastro? Bem complicado, né? Mas 50 anos depois, a verdade continua enterrada junto com o Manuel e com o Miguel. O caso dos rapazes da máscara de chumbo permanece como um dos maiores, né? Dos maiores mesmo mistérios não resolvidos do Brasil. Mas galera, qual a sua teoria favorita? Eles morreram vítimas de um experimento maluco, de uma crença espiritual, ou foram assassinatos, ou quem sabe entraram em contato com algo que a gente ainda não consegue explicar? Manda aí sua opinião, deixa aí nos comentários, vai lá no meu Instagram, é um Top do Crime. Eu quero saber o que vocês acham desse caso. Eu sou o Rodrigo e esse foi o meu primeiro episódio mergulhando profundo nos segredos sombrios da história. Nos encontramos no próximo episódio e lembre-se, todo crime deixa rastro, mas nem todo mistério tem solução. Até a próxima.